Então vamos lá. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Assentando-se, os ensinava na sinagoga. Os escribas, os fariseus, trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em próprio ato de adultério. E na lei que nos mandou Moisés, as tais sejam apedrejadas. Tu, pois o que disseres? Isso dizia ele, tentando para incriminá-lo, que seja para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e escrevia com os dedos na terra. E como estivesse perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro e atire a pedra contra ela. Tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviu isso, saíram um, e a começar pelos mais velhos até o último. Ficaram somente Jesus e a mulher. Que estava no meio. Endireitou-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe a mulher: Onde estão aqueles os teus acusadores? Ninguém a condenou. Ninguém a condenou? Ele pergunta a ela. Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nenhum, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Eu quero continuar a mensagem que a Ju começou aqui na frente. Ela falou um negócio muito interessante. Quando ela expôs aquele vídeo, eu não quero me prender na situação em que a mulher se encontrava. Eu quero falar um pouquinho. O título da mensagem dessa noite é Quando a Graça Chega. Então você que gosta de marcar títulos aí, marca aí Quando a Graça Chega. É muito interessante, porque a palavra diz que essa mulher foi pega em adultério. Então os homens ali, eles instigam para que Jesus tome uma posição com relação ao que eles estavam dizendo. Mas o que me chama muita atenção, que esses homens que estavam ali naquele momento, estipulando e até inclusive trazendo ali uma condenação, e talvez até ali instigando para que ela fosse morta através das pedradas. Esses homens, eu quase posso imaginar, quando Jesus diz assim para esses homens: Olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu entendo que naquele momento, aqueles homens, eles começam a pensar um com o outro. Como que a gente vai tirar a primeira pedra? Se certamente adulteramos com ela. Eu tenho convicção disso dentro de mim, que esses homens adulteraram com essa mulher. E a culpa da mulher foi toda lançada sobre ela. Toda a culpa foi lançada sobre ela, aliás, isso. Porque essa mulher, ela era mulher, simplesmente por isso. Por que não apedrejaram os homens que se deitavam com essa mulher? Mas ela era mulher. Ela era simplesmente porque ela era mulher. E ainda hoje, em todos os lugares do mundo, ainda acontece isso. As mulheres, elas não são prestigiadas como elas merecem. No Brasil tem pessoas que dizem assim, mas no Brasil não tem. Amados, eu trabalhei num setor onde eu socorri muitas mulheres espancadas à beira da morte. Quantas não mortas? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Agora, queridos, se nós continuarmos entre quatro paredes, pensando em nós, será que essas mulheres vão encontrar a graça de Deus? Será que essas mulheres, elas vão receber uma revelação de Deus como essa, quando Jesus olha para ela e fala: olha aqui, você está livre, não peques mais. Vamos colocar para os dias de hoje: mulheres sejam libertas desses maridos violentos,
Esses homens que castigam as suas mulheres porque simplesmente ele acha que ele é mais poderoso do que ela. Porque é isso que aconteceu nesse texto. Eles se achavam os maiorais. Pobres, miseráveis homens, né? Jesus olhou para ela e disse: olha aqui, mulher, eu não te condeno. Quando ela encontrou a graça de Deus, houve transformação na vida dela. E essa mulher é a mesma mulher que gastou todo o seu dinheiro, comprou um vaso, encheu de óleo e foi e derramou aos pés de Jesus. Nos pés de Jesus, o melhor. A graça chegou. Quando a graça chegou, meus queridos, houve uma mudança tremenda na vida dessa mulher. E tantas outras passagens que nós podemos dizer, quando a graça chega, não é simplesmente, não quero enfatizar somente por ser uma mulher, mas quando a graça chega, na casa daquela mulher que não havia comida, chega o profeta e diz assim: olha aqui, mulher, faça um pão para mim. Ela disse: eu só tenho mais um pão, só tenho mais um pouquinho de farinha. Ele disse: faça para mim, faça para mim. A mulher é destemida, a mulher é guerreira. A mulher nasceu para trazer vida e não morte. Então o que acontece na vida dessa mulher? Ela vai lá e pega o seu bocadinho de farinha, faz o pão, entrega na mão do profeta. Aí começa a acontecer alguns milagres. A mulher tem o poder de gerar milagres. Porque quando a graça chegar na casa dela, a transformação, os seus filhos, seu marido são transformados. Mas infelizmente, tem pessoas aí no mundo que não entendem dessa forma. Fala de Jesus. Fala que a graça chegou. Fala que a graça chegou, porque se você não falar, as pessoas vão continuar, os homens vão continuar espancando as suas esposas, e assim por diante. E nós vivemos num mundo extremamente machista. Dizem que não, mas é. O homem é machista. O homem é. Muitos ainda olham com as suas esposas. Tem cristãos que ainda olham com a sua esposa como instrumento sexual. Só para isso que ela serve. A mulher gerou o Salvador de toda a nação. O Espírito Santo veio sobre ela. A mulher é usada pelo Espírito Santo. E até hoje, nos anais das histórias todas, a mulher foi o ser mais privilegiado de todo o tempo. Foi privilegiado em todo o tempo. Sabe por quê? Porque o homem não tem o dom de gerar nada. O homem simplesmente ele lança semente, mas quem incuba, quem gera é a mulher. Ou seja, nós somos dependentes das mulheres, nós homens. Porque se não for a mulher, a terra seria vazia. Quem seria de nós? Mas Deus, misericordioso, colocou eu e você para evangelizar. Onde estávamos ali naquela praça, em poucos líderes ali, alguns estavam viajando, não sei onde eles estavam. Mas nós fizemos um apelo ali naquela praça. 3 jovens aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. 3 jovens. Nenhuma mulher. Porque ninguém foi lá convidar elas para ir lá. Deus quer salvar elas também. Elas fazem parte desse rico reino de Deus, onde nós vivemos. As mulheres do Jardim Nápoles, elas precisam saber que a graça chegou. Elas precisam saber, mas se você não for, se eu não for, se você não fala, as pedras vão falar. As pedras vão falar. Queridos, Deus deseja salvar todos nós. Deus deseja salvar os jovens. Deus deseja, Deus almeja. Deus, onde Ele está lá, Ele fica de pé e avisa, os anjos sobem aos céus e diz: olha Deus, se converteu uma alma. Deus fala: que maravilha. Chama os anjos, serafins e querubins com as suas harpas e toquem, louvem ao Senhor, dancem de alegria, porque uma alma se converteu, mais uma alma se converteu, mais uma alma se converteu. Meu querido, se você continuar na frente do seu computador, se você continuar na frente da sua televisão, se você continuar dirigindo o teu carro, mas quando você vê uma pessoa perdida, você passa do lado dela, e você nunca falou para ela assim: Jesus te ama. O que nós estamos fazendo aqui nesse lugar, nesse espaço aqui? O que nós estamos fazendo? Eu, como evangelista, estou chorando por dentro. Porque eu não sou melhor do que você. Eu estou fazendo a mesma coisa que você. Muitas vezes eu estou assistindo televisão.
Eu estou no Face. E as pessoas indo para o inferno. As mulheres indo para o inferno. Os jovens indo para o inferno. Os casados indo para o inferno. Mas agora, amados, eu tenho uma coisa para dizer para você. Quando a graça chegar na tua vida, você não fica nesses quatro cantos, nessa parede de jeito nenhum. Você sai daqui para fora, você fala até para poste. Vai que porventura tem alguém escondido lá atrás. Essa semana eu fiquei impactado com uma situação, por isso que eu decidi. Eu falei, Deus, eu quero trazer uma palavra que fale comigo. Se não falar comigo, Deus, eu não quero nem pregar no domingo. Sabe o que Deus falou para mim? Ontem ali naquela praça? 3 violão. Aqui tem uma banda de música. Tem músicos que tocam bem, tem maestros. Só que lá no céu Deus não precisa de músico. Deus não precisa de músico. Lá tem os anjos, serafins e querubins que tocam. Anjos ministradores que tocam. Você sabia disso? O que nós precisamos, sabe o que é? É que o nosso coração se arda tão forte pela presença de Deus, que quando você vê uma pessoa, você diz assim, você é cristão. Você conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não, então a graça chegou para você hoje. A graça chegou para você hoje. Os milagres de Deus chegou para você hoje. É como aconteceu com essa mulher. Ela ia ser morta. Ela ia ser morta. Mas quando a graça chegou, ela viveu. Viveu. Está vivendo até hoje. Hoje na presença de Deus, mas está vivendo. E a palavra diz que um pouco mais à frente ela pegou um vaso, gastou tudo que tinha, encheu de óleo e chegou e despejou aos pés de Jesus. Despejou aos pés de Jesus. E alguns que estavam do lado, talvez com um pensamento que nem o meu, sabe o que eles falaram? Por que, mulher, jogar todo esse óleo? Isso vale muito dinheiro. Mas quando a graça chega, queridos, não importa situação financeira. Se fosse assim, Zaqueu, no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 19, capítulo 1, ele não precisava subir naquela árvore, naquela figueira brava para ver Jesus. E Jesus olha para ele, Zaqueu, desce daí. Desce daí, Zaqueu, que hoje eu vou pousar na sua casa. Que hoje eu vou pairar sobre a sua casa. E a palavra diz que quando Jesus falou isso, Jesus foi para a casa dele, sabe o que aconteceu lá? Hoje nessa casa chegou salvação. A graça chegou nessa casa. A graça chegou aqui. Houve salvação. Nós precisamos fazer isso, queridos. Nós precisamos sair das quatro paredes e falar para essas pessoas que quanto Deus a ama. Quanto Deus precisa delas no teu reino. Tem pessoas que dizem que Deus não precisa de pessoas, Deus precisa sim, porque senão Deus não construiria tudo isso, essa terra e tudo que nela há. Deus não fez porque os bichos eram bonitos, Deus fez por causa do homem. Deus fez por causa de mim e de você. Deus não fez porque o leão é bonito. Deus não fez porque a hiena tem uma risada bonita. Deus fez por causa de você. Tudo que Deus construiu, Deus fez foi por causa de você. Para você. Deus fez por causa de mim, por causa de você. Porque o amor de Deus é sobrenatural. Na minha vida, na sua vida. Deixa eu te contar para você quando a graça chega na vida de uma pessoa, o que ela faz. Você sabe que quando a graça de Deus chega, ela liberta. Quando a graça de Deus chegar nesse país, através da minha vida e da sua vida, essas mulheres não vão mais ser mortas. Quando a graça de Deus chegar nesse lugar, através da minha oração e da sua oração, essas mulheres não vão ser mais costuradas, não vão ser mais manipuladas, essas mulheres não vão ser mais abusadas. Sabiam disso? Os pastores que estão tentando pregar o evangelho nesse lugar, não vão ser mortos e nem espancados. Mas enquanto brasileiros, nós estamos aqui nessa terra, em Almirante Tamandaré. Nós somos a luz desse mundo. Nós somos o sal dessa terra. Nós somos sal dessa terra. E você não é sal, não é aquele sal duro que não tempera. Você é um sal que tempera. Você é um sal que tempera. E não importa quão mais rico a pessoa seja. Ela sem Jesus, ela não é nada. Ela não é nada, é um ser andando sobre a face da terra, vazio como nunca antes.
Mas a partir da hora que a graça chegar na vida dela, sabe o que acontece? Ela dá um salto e levanta um adorador do Senhor, um verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade, aquele que não teme a morte. Se for preciso morrer por causa do evangelho, ele disse: sim, eu sou o primeiro, pode vir que eu sou o primeiro. Mas se nós estamos apegados com essas coisas do mundo, com as coisas do mundo, tantas coisas boas que tem nesse mundo, isso tudo vai acabar, querido. Vai acabar. Vai acabar. Para a minha tristeza e a sua tristeza, vai acabar. Deus ainda quer pessoas. Deus ainda investe em pessoas. Deus quer salvar pessoas. Deus quer levar pessoas para o céu. Deus quer encher o céu de pessoas. Mas se eu e você continuar da mesma forma, pensando em nós mesmos, pensando no meu conforto, Jesus, além de não voltar logo, buscar a sua igreja. Porque no céu tem muito poucas pessoas. Deus quer encher aquele céu. Deus quer encher o céu. Deus quer superpopular o céu. Mas nós precisamos levantar como homens que até hoje, que a graça já chegou na minha vida, já chegou na sua. Mas as pessoas precisam saber que esse Deus que tudo pode, o Deus que pode curar, o Deus que revela, o Deus que fala, Ele é o Deus que quer derramar da graça, do favor não merecido dele sobre nossas vidas. Então, queridos, cada vez que tem um evangelismo em uma praça, não perca a oportunidade. Corra atrás daquelas pessoas e diz: olha, o Senhor te ama. O Senhor te ama e Ele quer falar com você. Ele quer falar com você. Não leve as pessoas à morte. Não deixe que as pessoas vão à morte. Leva ela até a graça. A graça sabe o que fazer com ela. Sabe o que a graça faz? A graça liberta. A graça tira todo o pecado. Porque a graça ela não escolhe o mais pecador e o menos pecador para ser agraciado. A graça não escolhe. A graça não escolhe. A graça subiu na cruz do Calvário. A graça assumiu ser maldito por causa de mim e de você. A graça disse: eu vou para a cruz. Quando o Pai disse: não tem mais jeito, a graça disse: eu vou lá e vou resolver essa situação. Eu vou salvar. Eu vou redimir. Eu vou libertar. E a graça, sabe o que a graça fez? Desceu no inferno, tomou a chave da morte, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas. Inclusive criou esse plano para nós, para a honra e glória do nome dEle. Até hoje, lá nos céus, Ele ouve as nossas orações através do Espírito Santo, leva ao Pai, e o Pai disse: concede, 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 dê para Ele. Ele está pedindo, dê a Ele. É o Filho que está pedindo, entrega a Ele. A graça, meu querido, a graça não deixa faltar nada para você. Você sabe o que a graça ainda fez? Eu subirei aos céus. Eu subirei aos céus. Mas nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso é graça. Pecador, como sou, mas Ele disse: eu vou limpar você pela graça. Vou limpar você e vou derramar do meu espírito, vou pôr dentro de você, para que você seja lâmpada, sal, libertador, junto com Ele. E no dia que Ele vier buscar a sua igreja, eu espero, querido, que você seja um daqueles que possa de entrar várias vezes na presença de Deus. Cada dia com uma coroa, cada momento com uma coroa. Mais um, Senhor. Mais um, Senhor. Mais um convertido, Deus. Mais um, Senhor. Mais um. Que você possa entrar várias vezes na presença dEle, com as mãos cheias de coroas, de pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas.
e para a honra e glória do nome do Senhor, está lá, julgando aqueles que você evangelizou, que não aceitou Jesus. Mas que seja muitos, muitos, os que aceitaram Jesus, porque você abriu a boca. Servo obediente e bendito e abençoado tu és. Aqueles que falam de Cristo, que Ele é Senhor e que Ele é Salvador, e que as pessoas que estão aí no mundo, que têm o prazer de conhecer a graça de Deus, dizer: a graça do Senhor chegou sobre a sua casa, sobre a sua vida, vai mudar o teu casamento, vai mudar a tua história, vai mudar em todas as áreas da sua vida. Tu era miserável, hoje não é mais miserável. Tu era abandonado, era discriminado pela sociedade, hoje você não é. Você é o homem mais inteligente, você é o homem que revolucionou em todas as áreas. Aqueles que fazem faculdade, lá na sua faculdade vai dizer assim: eu estou fazendo porque a graça de Deus chegou na minha vida. E quando a graça chegou na minha vida, hoje eu estou aqui. Aceitei Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E seja como eu. Seja exemplo. Quando a graça de Deus chega nas nossas vidas, nós somos exemplos. Querido, nós somos exemplos. As pessoas olham e dizem: eu vejo que tu és homem de Deus. Não foi assim que Deus fez, que a viúva fez com Elias? Chegou o homem de Deus. Eu desejo que você não ouça simplesmente essa palavra, mas que você pratique isso. Glória a Deus, 3 pessoas aceitaram Jesus ontem ali na praça. 3 pessoas. Eu imagino que tamanha festa. O som das harpas, dos tambores, adorando, louvando, porque 3 almas se converteram ali naquela praça. Mas pela grandiosidade de Deus, isso não é o suficiente. Não é o suficiente. Não é. Todo aqueles quanto deres a Deus, Deus tem o prazer de cuidar, preservar. Deus quer pessoas. Deus quer pessoas. Deus quer alma. Deus quer alma.